Chernobyl, a noite sem fim. Na noite de 25 de abril de 1986, em um lugar no norte da Ucrânia, uma noite comum passava em silêncio, sem ser diferente de qualquer outra. E, no entanto, naquele exato momento, começava sem ser notado um acontecimento que mudaria completamente o curso da história humana. De repente, um estrondo ensurdecedor rasgou o céu e despedaçou a quietude da noite, e não era a artilharia da guerra, mas uma explosão nascida do erro e da arrogância humana. Depois do instante em que as chamas e a fumaça negra subiram aos céus, junto com uma nuvem radioativa que carregava uma morte invisível, o mundo nunca mais pôde voltar ao que era. Pripyat era uma cidade planejada, construída em 1970 sobre uma planície árida onde antes não havia nada. Erguida para os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl e suas famílias, a cidade era um símbolo da modernidade da qual a União Soviética se orgulhava. Suas ruas organizadas, seus edifícios azuis e brancos, e seu traçado urbano cuidadosamente planejado pareciam transformar o ideal socialista em realidade. A cidade tinha escolas e hospitais, teatros e parques, uma piscina e ginásios, e as pessoas acreditavam que ela permaneceria segura e estável por muito tempo. Nas ruas de Pripyat, as escenas de crianças andando de bicicleta e famílias passeando se desenrolavam como em todos os dias, e os pais jovens esperavam naturalmente um futuro brilhante dentro de uma vida estável. Nos arredores da cidade, um parque de diversões estava sendo preparado, com uma roda gigante voltada para vastos campos de grama e brinquedos coloridos já instalados à espera da inauguração. A expressão de que a idade média era de 26 anos mostrava de forma simbólica como a cidade era jovem, viva e cheia de esperança. Ninguém poderia imaginar, nem mesmo em sonho, que a cidade em breve se tornaria uma cidade fantasma. A usina nuclear de Chernobyl era uma imensa instalação que simbolizava a indústria nuclear soviética. As pessoas acreditavam que ali se produzia uma energia barata, limpa e quase sem limites, e a chamavam de o combustível do futuro. A eletricidade gerada na usina era enviada para casas, escolas, hospitais e instalações industriais nas cidades e vilarejos próximos, funcionando como um grande coração que mantinha toda a região em movimento. Mas, ao mesmo tempo, também existia a verdade de que a energia nuclear, se não fosse administrada com cuidado, guardava perigos que iam além da imaginação comum. Na usina de Chernobyl, vários reatores RBMK do mesmo modelo haviam sido instalados. Na época, 4 unidades estavam em funcionamento, e as outras 2 ainda estavam em construção quando o acidente aconteceu. Esse enorme complexo parecia ser um símbolo que mostrava a força tecnológica e o orgulho nacional da indústria nuclear soviética, e a região ao redor dependia de sua energia para funcionar. Mas quanto maior e mais complexo é um sistema, mais uma única pequena falha pode abalar o todo, e Chernobyl carregava exatamente esse tipo de fragilidade. Essa fraqueza crescia em silêncio, longe dos olhos, permanecendo como um risco que um dia cobraria seu preço. Os reatores RBMK instalados em Chernobyl tinham graves falhas estruturais de projeto, e, em especial, a característica de se tornarem mais instáveis à medida que a potência caía, era um fator que aumentava a possibilidade de acidente em condições perigosas. Além disso, o grafite usado dentro do reator tinha a propriedade de ampliar enormemente a reação nuclear, de modo que, se o controle falhasse, a reação poderia crescer com muito mais violência do que se esperava. O mais fatal de tudo era que, em caso de acidente, não existia uma estrutura de contenção totalmente adequada para confinar completamente a radiação. Esses defeitos permaneceram como perigos ocultos, sem serem conhecidos publicamente, enfraquecendo por dentro aquilo que parecia ser um sistema sólido. Mesmo antes do acidente, técnicos e engenheiros do local relataram muitas vezes os perigos do reator, e preocupações foram levantadas repetidamente, especialmente sobre a instabilidade em baixa potência e o comportamento perigoso em certas condições. Mas os administradores e as autoridades do governo não levaram esses avisos a sério, e as metas de produção e a pressão política vieram antes da segurança, enquanto as palavras "não há problema" eram aceitas com mais facilidade. Como resultado, a usina de Chernobyl continuou operando, e a cidade de Pripyat continuou crescendo e prosperando. As sementes do desastre estavam claramente crescendo, mas ninguém tentou detê-las, e ninguém sequer acreditava que pudessem ser detidas. Na noite de 25 de abril de 1986,
um teste foi planejado no reator número 4 da usina de Chernobyl para verificar os sistemas de segurança, com o objetivo de confirmar por quanto tempo a inércia da turbina poderia fornecer energia mesmo durante um apagão. Os técnicos e administradores no local consideravam aquilo um procedimento simples, a ser terminado rapidamente, e como tentativas semelhantes já haviam sido feitas antes, prevalecia a atmosfera de que isso não poderia se tornar um grande problema. No entanto, ninguém podia sequer imaginar que esse teste poderia levar ao mais grave acidente de usina nuclear da história humana. Aquela noite tinha o rosto do trabalho comum, mas na verdade, era uma noite em que a porta do desastre se abria em silêncio. À medida que o teste avançava, problemas inesperados começaram a surgir, mas os responsáveis decidiram seguir em frente, e as regras de segurança e os procedimentos padrão começaram a ser ignorados um a um. A potência do reator caiu muito além da faixa normal, até um nível perigosamente baixo, os instrumentos da sala de controle oscilaram de forma instável, e os alarmes soaram repetidas vezes. Mas o teste não parou, e à medida que o julgamento de só mais um pouco se acumulava, continuavam as escolhas que somavam crise sobre crise. O reator deslizava cada vez mais profundamente para um estado além do controle, avançando em uma direção em que já não podia aplicar os próprios freios. À 1h23 da manhã de 26 de abril de 1986, uma rápida reação em cadeia começou dentro do reator, e, quando a pressão e o calor subiram para além do controle, até mesmo os dispositivos que normalmente funcionavam como mecanismos de segurança não conseguiram responder corretamente. Válvulas e sistemas de controle deixaram de funcionar, e embora o botão de desligamento de emergência tenha sido pressionado, já era tarde demais. Então, com um clarão ofuscante, ocorreu uma explosão imensa. Aquilo não foi apenas um acidente, mas o momento em que o mundo encontrou a realidade da catástrofe nuclear. Com a explosão, todo o edifício do reator número 4 tremeu violentamente, o teto de concreto armado com mais de 1.000 toneladas foi lançado ao ar, e as explosões seguintes destruíram de fato o núcleo do reator, deixando-o completamente exposto. Uma coluna altíssima de fogo se ergueu, e fragmentos de grafite radioativo e partículas de combustível nuclear foram lançados ao céu, enquanto a radiação invisível se espalhava em todas as direções, transformando o próprio ar em perigo a partir daquele instante. O reator número 4 continuou a queimar em um estado fora de controle. Aquilo não era apenas fogo, e dentro das chamas, também queimavam coisas mortais que os olhos humanos não podiam ver. Em Pripyat, a apenas 3 quilômetros do local da explosão, milhares de crianças dormiam em paz, e as famílias acreditavam que o dia seguinte também traria um dia comum. Mas, naquele exato momento, uma nuvem radioativa letal se movia silenciosamente em direção à cidade com o vento, e uma morte invisível, sem som e sem cheiro, se aproximava como o próprio vento. A cidade inteira dormia, sem saber de nada. E aquele silêncio logo se tornou realidade, começando a pousar sobre a vida das pessoas sem qualquer aviso. Imediatamente após a explosão, bombeiros e trabalhadores da usina correram para o local para apagar o incêndio. Eles pensavam que era apenas um incêndio industrial simples, e nem sequer compreendiam direito o que significava o perigo da radiação. Sem equipamento de proteção, os bombeiros pegavam e jogavam fora com as mãos nuas fragmentos de grafite ardendo em brasa, e embora tenham permanecido ali por apenas alguns minutos, aqueles minutos se tornaram o tempo que decidiu o destino deles para toda a vida. Nesse curto intervalo, quantidades letais de radiação foram absorvidas por seus corpos. Sem perceber, eles já haviam cruzado uma linha que nunca mais poderia ser desfeita. Um bombeiro com queimaduras severas ergueu os olhos para o céu em meio à dor, e acima do reator destruído, uma luz misteriosamente violeta se espalhava pela noite. Ele sussurrou que era bonita, mas aquilo era a radiação Cherenkov, criada quando uma radiação extremamente intensa encontrava o ar, uma cena em que a morte se revelava sob a forma de luz. A maioria dos que viram aquela luz morreu em poucos dias, em terrível agonia. A beleza daquele momento era na verdade uma ilusão final lançada sobre a vida, e a cor de um terror que a humanidade ainda não conhecia. A manhã chegou, mas o ar já estava cheio de radiação letal, e a cidade inteira, suas ruas e telhados, seus parques e parquinhos, estava coberta por uma poeira radioativa invisível.
Ainda assim, nenhum alarme e nenhuma orientação de evacuação vieram das autoridades, e os moradores de Pripyat começaram o dia como sempre, seguindo sua rotina com uma naturalidade assustadora. Eles não faziam ideia de que a morte flutuava no ar. E assim todos seguiram em frente, caminhando por um ar que já havia mudado, como se nada tivesse acontecido. Com o passar do tempo, sintomas estranhos começaram a aparecer entre os moradores, e dores de cabeça, vômitos, um gosto metálico na boca e um cansaço inexplicável se espalharam por cada vez mais pessoas. Mas as pessoas não sabiam a causa, os hospitais não conseguiam dar respostas claras, e muitos simplesmente deixavam aquilo de lado, pensando que apenas não estavam se sentindo bem, e continuavam o seu dia. As crianças ainda brincavam perto da roda gigante que logo seria inaugurada e as famílias passavam o tempo no parque. Parecia um domingo comum, mas era o último domingo deles. Ao redor do local da explosão, soldados e cientistas tentavam compreender a situação, e até mesmo pessoas que permaneceram ali por apenas alguns minutos sofreram vômitos extremos, queimaduras e danos à pele, enquanto os níveis de radiação subiam além dos limites de medição. Mas as autoridades soviéticas anunciaram que o acidente estava sob controle e não era perigoso. As pessoas precisavam da verdade, mas a verdade foi completamente escondida. Enquanto isso, o reator número 4 ainda queimava com fúria, e a radiação continuava a ser liberada. O desastre crescia mais rápido na ausência da verdade e o silêncio deixou as pessoas sem defesa. A nuvem radioativa liberada por Chernobyl se espalhou rapidamente com o vento, contaminando primeiro grande parte de Belarus, depois avançando para a Polônia e muitas regiões da Europa Oriental. Dias depois, a precipitação radioativa foi detectada na Escandinávia, na Alemanha, na Itália e até em lugares mais distantes, colocando todo o continente europeu sob uma nuvem invisível. Mas, nos primeiros dias, a maioria dos moradores não recebeu aviso algum. O silêncio tornou o desastre ainda maior, e o perigo cruzou fronteiras em um movimento silencioso. Mesmo depois da explosão, o reator número 4 continuou queimando, e, para impedir a propagação da radiação, as autoridades soviéticas mobilizaram helicópteros em uma operação que lançava repetidamente areia, chumbo, ácido bórico e argila sobre o reator. Mas o ar acima do reator era extremamente quente, as correntes ascendentes eram instáveis, e os pilotos tinham de voar sobre um perigo invisível em meio ao calor intenso e à radiação. Durante a operação, um helicóptero atingiu um cabo de guindaste no ar, perdeu o equilíbrio e caiu. Os 4 tripulantes a bordo morreram no mesmo instante, mas seu sacrifício não foi amplamente conhecido por muito tempo. Aquela queda vinda do céu foi mais um sacrifício invisível, uma tragédia que aconteceu no próprio coração da catástrofe. Somente depois de 36 horas passadas desde a explosão, uma ordem de evacuação chegou aos moradores de Pripyat. Para evitar pânico, as autoridades lhes disseram: "Vocês poderão voltar em alguns dias", e aquelas palavras soaram como um breve consolo. Assim, a maioria das pessoas entrou nos ônibus levando apenas um mínimo de pertences, deixando as chaves nas portas de casa, e até deixando comida sobre as mesas e os brinquedos das crianças para trás. Elas acreditavam que logo voltariam, mas aquela evacuação se transformou em uma despedida permanente. No fim, ninguém jamais pôde voltar para Pripyat, e as palavras 3 dias se tornaram a mentira mais cruel que fez as pessoas partirem. Na tarde de 27 de abril, centenas de ônibus atravessaram Pripyat para buscar os moradores, e as pessoas partiram deixando as portas destrancadas, deixando fotografias e brinquedos, até mesmo comida sobre a mesa, e todos os vestígios da vida cotidiana para trás. Em cerca de 3 horas, todos os 45 mil moradores deixaram a cidade, e a cena de uma fila interminável de ônibus, saindo lentamente pelas ruas vazias, mostrou o exato instante em que a vida da cidade se apagou. Dessa forma, Pripyat se tornou uma cidade fantasma completamente abandonada em apenas um dia. Uma vida que havia crescido por 16 anos como uma cidade do futuro parou em apenas algumas horas, deixando apenas seus vestígios espalhados por toda a cidade. Para conter o acidente e impedir a propagação da radiação, centenas de milhares de soldados, trabalhadores, bombeiros e mineiros de toda a União Soviética foram enviados para a região de Chernobyl. Eles eram chamados de liquidadores, isto é, aqueles encarregados de limpar e conter o desastre, e removeram destroços radioativos, descontaminaram zonas poluídas e construíram estruturas de proteção, com muitos seguindo para o local sem receber explicações suficientes. As missões mais perigosas aconteceram no teto do reator, onde trabalhadores, usando coletes de chumbo, subiam e por apenas 40 a 90 segundos, precisavam recolher com pás os fragmentos de grafite radioativo e jogá-los de volta para dentro do reator. Outros mineiros cavaram túneis sob o reator sem sistemas de ventilação, lutando para evitar uma segunda explosão, e incontáveis pessoas sofreram dores para toda a vida ou perderam suas vidas por causa desse trabalho.
Logo após a explosão, uma floresta de pinheiros cobrindo cerca de 4 km² ao redor do reator foi exposta a uma enorme quantidade de radiação. As árvores ficaram vermelhas como se estivessem queimadas por dentro e a região passou a ser chamada de Floresta Vermelha. Seu ecossistema praticamente entrou em colapso, os animais adoeceram ou morreram, o solo e a água foram gravemente contaminados, e os níveis de radiação ali permanecem muito altos até hoje. O dano aos seres humanos também continuou. Centenas de milhares sofreram de câncer de tireoide, leucemia e outras doenças, e vieram relatos de defeitos congênitos e impactos genéticos, deixando feridas que atravessaram gerações. Chernobyl não terminou quando o fogo se apagou. Ela continuou ferindo pessoas e a natureza em um tempo invisível que seguiu adiante. Hoje, Pripyat é uma cidade fantasma onde edifícios destruídos, brinquedos enferrujados, escolas e hospitais abandonados permanecem como estavam, e os vestígios de abril de 1986 ainda repousam na poeira e no silêncio. Mesmo assim, alguns idosos não conseguiram deixar sua terra natal e voltaram a viver dentro da zona de exclusão apesar de conhecerem os riscos, porque, para eles, esse lugar é lar, antes de ser terra contaminada. O desastre de Chernobyl não é apenas um acontecimento do passado, mas uma ferida profunda gravada na história humana, uma catástrofe que ainda continua. Ele permanece na memória, lembrando-nos sem cessar de como devemos ser humildes diante da força da natureza, e de como a segurança e a responsabilidade são realmente vitais.